muito bem. Vamos para a terceira e última parte desse conteúdo aqui sobre protótipos. A gente já entendeu o que é um protótipo, já viu exemplos de como fazer ali. Agora a gente vai entender como que a gente sabe se o protótipo está bom o suficiente. Bom, para responder essa pergunta, a gente vai dar uma olhada aqui numa jornada de construção de uma startup, por exemplo, onde a gente começa com o empreendedor imaginando, vivendo lá no futuro, vendo o que está faltando no mundo, ele começa a desenvolver algumas ideias e ele finalmente faz um protótipo. Quando esse protótipo é feito, a gente tem aqui o ato de mostrar ele para pelo menos 100 pessoas, porque a partir do feedback dessas pessoas a gente vai poder evoluir esse protótipo. E aí eu evoluo o protótipo, encontro um sócio, dou sequência aqui à minha jornada, e fato é que esse movimento de mostrar, voltar para a prancheta, melhorar o protótipo e ir para campo de novo, ele é constante. E a gente tá trazendo uma analogia disso aqui com uma escada. O legal, adicionar um ponto legal aqui, é menos que esse caminho, ele é o correto, ele é o único, aqui é um caminho específico, mas é que tem um caminho, né? Que é uma série de passos ou uma série de degraus. Exato. Isso nos ajuda a pensar qual é o protótipo que eu preciso agora. Exatamente. E aqui nessa analogia dos degraus, a gente está trazendo aqui, olha, eu tenho do lado de cima quais são os objetivos de cada degrau e do lado de baixo eu vou falar para quem que eu vou mostrar esse protótipo. Então, se eu estou lá no início de tudo, eu estou tentando entender a minha própria ideia, eu vou fazer esse protótipo para mim mesmo. Eu quero criar algo ali, conceber algo que eu consiga ver e ter uma visão diferente daquilo que está na minha cabeça. Na sequência, se eu preciso entender melhor o problema, se beleza, eu já entendi a ideia, agora eu quero entender o problema, eu vou mostrar esse protótipo para 5 clientes ou para 5 parceiros que vão me dar feedbacks claros sobre aquilo que eu estou me propondo a fazer. Depois, se eu quero validar a solução ou se eu quero explorar maiores riscos, aí sim eu vou mostrar para 100 potenciais clientes, para potenciais investidores ou sócios. É uma fase já mais madura desse protótipo que vai chegar até o momento que eu vou vender essa solução e aí sim vou mostrar ali para 1.000 novos clientes que vão poder comprar isso. E a grande lição que a gente tem nessa história aqui é que o protótipo está bom o suficiente quando ele nos permite avançar um novo degrau. Então, toda vez que eu subo um degrau, eu passo por esse processo de mostrar, aprender e voltar para a prancheta para tornar ele cada vez melhor. E Por... aqui, o importante é você pensar, né? Em que degrau eu estou e qual é o próximo degrau. Não Exato. tem, de novo, aqui foi um exemplo, 5 clientes parceiros, mas o ponto é você modelar esse caminho a partir do seu objetivo e para quem você quer mostrar. Exatamente. E aqui a gente vai trazer uma classificação de protótipos que nos ajuda a entender mais ou menos onde é que a gente está nesse processo. Então começa aqui com protótipos de baixa fidelidade, que são protótipos com investimento próximo de zero. Ele só é feito para expressar o conceito. É aquilo que a gente não tem desculpa para não fazer. É fazer com a ferramenta que tem em casa, com aquilo que a gente sabe mexer, simplesmente para traduzir a nossa ideia em algo que a gente possa mostrar para alguém. Depois eu tenho um de média fidelidade, que já pode levar algum investimento para criar esse contexto mais claro. Poxa, se eu quero mostrar para um potencial cliente, talvez eu não vou querer chegar ali com uma coisa de papelão recortada, talvez eu já queira chegar com algo minimamente mais organizado. E aí eu vou ter um último protótipo que a gente vai chamar de alta fidelidade, que ele já vai demandar um investimento maior e vai aproximar o protótipo daquilo que a gente imaginou como uma versão inicial do produto. Então, dentro daquela nossa analogia lá do primeiro vídeo com o boi, aqui a gente já está falando de um ser que se sustenta muito bem nas quatro patas e a gente consegue mostrar ele na prática. Vou trazer aqui alguns exemplos para ilustrar isso, começando pelo baixa fidelidade. Se eu vou fazer um software ou um aplicativo, está aqui um protótipo de baixa fidelidade. Eu fiz ali um rabisco das telas mostrando ali com setas para onde que o botão me leva,
quando eu clico e dou uma noção de quais são as principais informações, como é que eu vou utilizar o espaço ali da tela para fazer a pessoa passar por aquela jornada. Do outro lado, eu tenho aqui um protótipo físico que foi utilizado por uma empresa que queria construir uma nova planta e, ao invés de gastar um dinheirão com arquitetos logo de cara, pediu para que os próprios colaboradores que usavam o espaço todos os dias fizessem ali uma maquete bem simples do que eles acreditavam ser o melhor a título de utilização do espaço nessa nova fábrica. Então, é só para a gente trazer também sempre um exemplo digital e um físico para não ficar enviesado em nenhum dos dois mundos e mostrar que para as 3 camadas ali de protótipo é possível construir independente do que a gente está fazendo. Muito bem, vou agora passar para o protótipo de média fidelidade. Aqui no mundo digital, novamente, vejam que agora a gente já tem algo mais estruturado. Eu ainda continuo sem as telas prontas, mas agora eu já tenho aqui frameworks já estruturados, com os espaços bem delimitados ali, as caixas de texto, os botões, isso tudo vai ajudar demais a explicar como é que isso vai funcionar mais para frente. Da mesma forma eu tenho no mundo físico. Esse foi um projeto feito com uma distribuidora que estava testando novas formas de armazenar produtos num centro de distribuição. Então aqui fizemos uma estrutura em escala. E aí tinha até uma empilhadeirazinha que podia transitar ali para a gente ver como é que ia funcionar esse dia a dia no novo galpão. Então uma forma física de prototipar em média fidelidade para ver como é que fica. E por fim, indo para os de alta fidelidade, aqui um protótipo de uma nova rede social em alta fidelidade, já bonito, já com cara de que está funcionando. Então aqui a gente já pode fazer testes avançados com usuários numa fase de pré-lançamento ali para ver quais são os últimos ajustes que precisam ser feitos antes da gente lançar. Por fim, um protótipo físico. Esse aqui foi um protótipo realizado em uma multinacional alemã que pretendia preparar gestores para lidar com conversas difíceis com seus liderados. Então, às vezes tinha que fazer uma demissão, às vezes dar um feedback mais duro, às vezes fazer uma mudança de área. Os gestores não estavam preparados para esse tipo de conversa e o RH criou um programa de treinamento que colocava os gestores para treinar isso antes. Então aqui a gente tem um laboratório em que o gestor está falando com um ator para que ele possa treinar aquele momento sem ter nenhum apego emocional, e aqui a gente tem as pessoas de RH que estavam conduzindo o projeto, assistindo aquilo para poder dar feedbacks estruturados para ele. Thomas, baixa, média, alta fidelidade, físico e digital, o que você tem a dizer aqui sobre esses protótipos? O ponto é sempre entender onde eu estou na jornada, né? E aí é menos aqui o importante saber, esse é um protótipo de baixa, de média, de alta, menos uma classificação rígida e muito mais a gente entender que a gente tem níveis, Exato. né? Níveis de maior fidelidade, e a ideia é que a gente vai avançando nesses níveis conforme a gente vai aprendendo e a gente consegue chegar de maneira mais efetiva no final, né, num produto entregável que já passou por muitas interações. Muito bem. E aí, pensando lá naquele modelo de jornada, a gente pode inserir essas classificações de protótipo aí por etapa, né? Então eu tenho aqui o baixa, média e alta, e eu vou sentindo em que momento é melhor eu fazer aqui cada movimento. Se eu coloco uma alta logo aqui nesse primeiro protótipo, provavelmente eu gastei muita energia e arrisquei muito porque eu nem mostrei para ninguém ainda, não sei como é que as pessoas vão reagir. E da mesma forma, se eu já estiver lá numa fase de encontrar meus primeiros 10, 100 ou 1000 clientes e tiver com um protótipo de baixa, talvez eu vá ter problemas ali para fazer as pessoas enxergarem minha proposta de valor. Então a gente vai tentando equilibrar isso pelo caminho, sempre com o objetivo de equilibrar essa nossa curva de risco, né? Então, se eu vou fazendo uma coisa única ao longo do tempo, que é essa curva amarela, eu vou acumulando um risco grande, ao passo que se eu vou quebrando em ciclos menores, eu trabalho sempre com
um risco controlado aqui e consigo dar sequência na minha vida de forma mais controlada. Portanto, para a gente fechar aquela escadinha nossa aqui, olha, mais uma vez os protótipos aqui de baixa, média e alta, para a gente ter essa visibilidade, como bem disse o Thomas, sabendo onde eu estou, sentindo exatamente o que eu tenho para arriscar em cada fase, a gente consegue gerir melhor essa energia ao longo do caminho. Perfeito. Comentários, dúvidas? Bora prototipar, meu cara. Então, para cima. Fechou. Ficamos por aqui. Um abraço e até mais. Bora pôr a mão na massa. Valeu. Valeu.